Então, gente, nós estamos numa série chamada Verdades de Marília, né? Marília Mendonça. Que ela se baseia em músicas da Marília que tem a ver com as nossas vidas. Seja a nossa vida relacionada ao Evangelho ou não. E a gente sabe que quando a gente é cristão, tudo que é da nossa vida faz parte do Evangelho, né? Até aquilo que você não quer que seja, mas faz. Então eu selecionei 6 músicas da Marília Mendonça. Poderia ter selecionado mais. Eu tirei algumas, depois eu ouvi algumas vezes. E falei, caramba, é importante falar sobre isso. E a gente já teve 3 encontros, hoje é o 4º. E o título da mensagem de hoje é interessante. Só pelo título você deveria estar aqui. Não queira um passado de presente para o seu futuro. Lacrei. Não queira um passado de presente para o seu futuro. Quando a Cristina falou dos presentes dela, eu já falei, caramba, tem uma conexão aí. Enfim, o presente eu coloquei só para brincar com o passado, presente e futuro. Mas eu não quero um passado de presente para o seu futuro. Filipenses, capítulo 4, versículo 14 ao 24. Já deixa marcado aí em Filipenses, enquanto isso a gente vai ouvir a música de hoje. A música... Filipenses 4, não. Filipenses vai até o 4. 4. Versículo 14 ao 24. A música selecionada para hoje é Saudade do Meu Ex. Que horror. Rafael dá o play. Não colocou. Pode colocar. E já bebeu também? Não vai. Foi a Cristina jogando atrás aí. Olha, eu não bebeu. O Bruno já veio uniformizado. Sim, rapaz, é. Vai colocar a minha. Bem preparado, né? Então, gente, vamos lá. Filipenses 4, 14 ao 24. Trouxe Bíblia não hoje? Capítulo 4, versículo do 14 ao 24. Isso. Não sei por aqui, só vai para o 23. Vai mudar aqui. Aí a gente Realmente, só vai até 4, 24. versículo do 14 ao 23. Só vai até o 23. Perdão, gente. Só vai até o 23. Eu tava te falando isso desde o começo. Você estava esperando mal você. É porque eu tava entusiasmado demais. Ou então eu confundi com outro capítulo. É leitura compartilhada. E até nas anotações eu coloquei 24. Onde que eu criei esse 24? Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Vamos lá. 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Gente, eu acho que eu tô no capítulo errado. Tá certo. Tá certo, né? 16, né? Eu acho que é porque essa é uma versão mais atual, né? Versão dele. Sim. Não, eu tô no errado, tá? Capítulo 4, do Filipenses 14 ou Efésios? ao 24, Filipenses. Efésios, Tá vendo? Efésios. Tá uma benção aí. 4, do 14 ao 24, vai dar certo. Acharam, né? Agora vai encaixar tudo. Show, Rafael? Sei. Capítulo 4, do 14 ao 24. Agora tem 24, hein? Tem. Vamos lá. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato,
Vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Até aí. Acredito que a minha Bíblia está bem diferente da de vocês, né? Porque a minha é NVI. A dele é tradicional, a tua é o quê? NVT? J alguma coisa, né? A minha é Isaías. Eu aconselho a vocês, gente, a baixar a NVI. A NVI é muito mais fácil, a linguagem é muito mais fácil. E é bem atual, por isso. E vamos lá, repetindo aqui o tema pro Britão. Não queira um passado de presente para o seu futuro. Gostou? Ah, tu pegou spoiler, né? Pegou spoiler. Vocês pegaram spoiler. Então vamos lá. A música que eu escolhi, ou foi a música que me escolheu, não sei, foi Saudade do Meu Ex, da Marília Mendonça. A gente tem trabalhado algumas músicas dela, né, que falam, tipo, dão um puxão de orelha na gente. Essa música é o contrário, ela não vai ser didática no sentido de positivo. Ela vai ser didática no sentido de não faça isso, tá? No sentido oposto. E sabe quando a sua mãe falava pra você quando você era criança, né? Não mexe na tomada, você vai pegar choque, né? Não sobe em cima da mesa, vai cair. É exatamente isso que a Marília Mendonça tá falando pra gente. Não faça isso, né? Porque vai dar errado, ou vai dar merda. E por mais que ela fale isso, gente, no sentido de nostalgia, no sentido de como é bom, a gente vai aprender que na verdade essas coisas não são boas, tá? E eu não falo isso nem porque eu sou cristão, eu falo isso porque eu sou homem, ser humano. E como ser humano, todos nós gostamos de ser valorizados, né? Ontem lá no trabalho a gente estava conversando muito sobre isso, sobre valor e preço, né, das coisas. E a gente erra muito quando a gente coloca preço nas pessoas, né? Ao invés de dar a elas o valor, os valores. A começar que a Marília Mendonça ela considera uma pessoa que faz faculdade, academia, trabalha e dorme cedo, sem graça. Ela considera uma pessoa com esses 4 atributos e características, uma pessoa sem graça, né? Uma pessoa que tem uma vida regrada, uma pessoa disciplinada. E qual vai ser o foco da mensagem de hoje? O foco, como eu falei, essa série é uma série voltada a relacionamentos, né? Relacionamentos amorosos ou não. Semana passada foi bem diferente, né? A gente não falou de relacionamentos, mas hoje a gente vai voltar a falar disso. A gente vai falar de situações onde a gente fica, primeiramente, comparando as pessoas. A gente compara o ex com o atual, né? O ex do ex com o ex, com o atual, enfim. A gente fica fazendo esse tipo de comparações e a gente fica tentando achar um equilíbrio do que é melhor. Marília Mendonça faz isso. Ela compara o atual namorado dela com o ex e ela sente saudade do ex. Mas ela não sente saudade do ex pelo que ele era. Ela sente saudade do ex pelo que ele proporcionava a ela. É diferente. E isso, cara, vai ser um pontapé para toda a mensagem, para tudo que a gente vai falar hoje. Sobre como a liberdade que é dada a nós, muitas vezes ela corrompe aquilo que nós somos. Muitas vezes a gente fica tão... Cara, é tão legal fazer isso, né? Então eu vou continuar fazendo isso. Mas você não está preocupado com quem está te proporcionando aquilo. Você tá preocupado com o que aquela pessoa te proporciona, né? Então, e aí aqui cabe uma distinção entre liberdade e libertinagem. Qual a diferença dessas duas coisas? A liberdade é quando eu não sou refém daquilo que eu quero fazer. E a libertinagem é o contrário. Eu sou refém daquilo que eu quero fazer. Entendeu? Então, tipo, tem muita gente que confunde essas duas coisas. Acho que liberdade é fazer tudo que quer, né? Em certo sentido pode até ser, cara. Só que eu sou livre o suficiente para dizer não para aquilo que eu quero. Entendeu? Isso também é liberdade. Porque quando você não consegue dizer não para aquilo que você quer, já é libertinagem. E aí já não chega nem a ser liberdade, já é uma prisão. Você está preso ao seu próprio querer, né? Você não consegue dizer não para aquilo que você quer. Então liberdade é quando, não, eu gosto disso, eu acho isso legal, eu acho isso bom, eu acho isso positivo, mas mesmo assim eu não quero fazer isso. Não é porque é bom que eu vou querer fazer, né? E isso, infelizmente, está em todos os nossos relacionamentos.
a gente fala dos nossos ex-namorados e ex-namoradas com um certo teor de arrogância, muitas vezes. A gente fala deles como um sentido de ainda bem que eu me livrei, né? Ainda bem que ficou no passado. E a gente não procura aprender com isso, né? A gente tem certas pessoas que elas não conseguem enxergar os ex-namorados como pessoas de fato. Eles enxergam como algo imaginário que passou. Tipo, eu tinha uma blusa e eu não tenho mais. Era tão bonitinha aquela blusa, eu joguei fora, dei. Sabe? E a gente não consegue mais olhar para eles como seres humanos. A gente olha para eles como um objeto que passou na nossa vida. Eu tinha uma caneta preta, agora eu não tenho mais, eu perdi a caneta preta. Sabe? E a gente tem que entender, cara, que não. Pessoas são pessoas. Objetos são objetos. Entendeu? Então, foi até engraçado, eu tava até falando pro Marcos ontem. Ontem eu encontrei o ex-namorado da minha ex-namorada. A gente falou sobre ela. Foi até, nunca tinha passado por isso. É uma situação desconfortante. Mas, enfim, a gente falou, e por incrível que pareça, bateu as histórias, as mesmas coisas que que eu fazia com ela, ele fazia com ela também, levava ela pra sair, esse tipo de coisa. Eu achei interessante. E por que a Marília Mendonça se considera uma pessoa que faz faculdade, academia, trabalha e dorme cedo sem graça? Ao meu primeiro ver, né, primeiro momento que eu enxergo, é que realmente uma pessoa que faz faculdade, academia, trabalha e dorme cedo é uma pessoa sem graça. É uma pessoa que não tem tempo pra nada. É uma pessoa que tá sempre... Só que aí, mano, a gente vai começar a entrar num aspecto interessante da coisa. Ninguém namora pra ter graça. Ninguém namora pra ser engraçado. Você quer ser engraçado, você vai no circo. Né? Inclusive, chegou um aqui em Rio Branco ontem. Vai se montar lá no Arena. Ninguém namora pra ficar engraçado. Olha que engraçado. Nessa semana aconteceu uma coisa interessante. Eu tava no terminal e tinha um garoto e uma garota lá, né? Acho que eram amigos. E aí ele pegou o celular assim e tirou uma selfie deles dois. E aí ele pegou o celular e continuou conversando. E ela continuou conversando no celular dela. E depois foi a vez dela. Eles estavam aqui, tirou uma selfie e depois continuou conversando. Ou seja, eles abriram um sorriso para tirar a selfie, mas depois voltaram, quando tiraram a selfie, cada um voltou pro seu mundo. E eu fiquei, caramba, mano, que contraditório isso, né? Porque quando você tirar uma selfie com alguém, a impressão de quem vai ver essa selfie é que vocês tiveram um momento juntos, né? Vocês estavam compartilhando alguma coisa. Por exemplo, quando a gente, no final da adoração livre, a gente tira uma selfie e posta, a galera tende a imaginar que teve um culto aqui, aconteceu uma reunião de pessoas e depois a gente tirou uma selfie, né? E isso é o que a gente imagina. E eu fiquei olhando assim e falei, caraca, é isso aí? Tipo, abre um sorriso, o pai tira uma foto e depois esquecem que as pessoas existem. Isso é o que acontece hoje. As pessoas estão à procura de um namorado e de uma namorada para ser engraçado. Para sentirem esse prazer, sabe? Momentâneo. Essa coisa de eu tenho um namorado e você não tem. Isso é coisa de criança, sabe? Eu tenho e você não tem. E aí, cara, é interessante isso. Até aí eu entenderia. Mas aí começa a ficar ruim quando ela fala que ela sente saudade do ex, que era parceiro dela de copo, né? Bebia, fazia tudo que ela gosta. E aí a gente decora aquilo que eu falei, entre liberdade e libertinagem. A Marília Mendonça é refém dos seus próprios gostos, né? Ela não consegue dizer não ao que ela gosta. Ela não consegue dizer não ao que ela sente prazer. E aí, eu, elaborando essa mensagem, eu lembrei de algo interessante. O Evangelho, ele é um convite ao dizer não ao querer. O Evangelho, ele é um convite a você dizer não para você mesmo. E é por isso que é tão difícil pregar o Evangelho. É por isso que ao invés de pregar o Evangelho, a gente prega tantas outras coisas, sabe? A gente prega tantas coisas mais fáceis de obter, né? Volta e meia eu faço essa crítica aqui. O que a gente faz? A gente faz um convite à pessoa largar o álcool. A gente faz um convite à pessoa vir para a igreja. A gente faz um convite à pessoa participar de um culto com a gente. Ninguém convida as pessoas a Cristo, ninguém convida as pessoas ao Evangelho, porque isso é muito, além disso ser muito mais trabalhoso, isso é uma renúncia ao seu próprio querer. Porque é fácil para o Marcos, para o Brito, para a Cristina, para o Rafael, tirar um tempo para estar aqui. Isso é fácil, isso é teoricamente fácil. Você pode tirar um tempo para ir aonde você quiser.
Você não tira um tempo para ir no shopping, tira um tempo para ir no rolê com os amigos, tira um tempo para ir visitar a mãe, o tio, a avó. Isso é fácil. Agora, você tirar a tua vida por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, é algo mais difícil. E esse tipo de convite ninguém anda fazendo para ninguém. Então o que a gente faz? É que nem, desculpa a comparação, mas é que nem as drogas, né? Começa lá embaixo. Ah, não, um cigarrozinho e tal, e vai crescendo. Ó, cara, vem pra igreja, tal. Aí você começa na igreja, só que diferente das drogas, a igreja não prende muito, né? Ou às vezes prende, mas no sentido ruim da palavra. E a Marília, ela me lembrou de uma coisa interessante. Muita visão de periférica que os homens têm das mulheres hoje é essa, de que elas preferem os vagabundos, elas preferem os homens ruins, né? Os homens que ouvindo esse tipo de música não tem como pensar outra coisa. Então vamos lá, o cara que faz faculdade, cuida do corpo, trabalha, dorme cedo, cuida da alimentação, esse cara não serve para Marília Mendonça. E aí, cara, eu começo a imaginar muito do que nós somos também. Às vezes a gente se acha tão autossuficiente, né? Às vezes a gente se acha tão superior, às vezes a gente diz, pô, como é que o mundo não me enxerga? Eu sou tão máximo, eu sou tão incrível. E aí, só que aí não é o fato de você servir ou você ser incrível, não. É o fato de que a pessoa que você talvez esteja procurando, ela prefere alguém que vire o copo, e não você. E o erro, cara, não é seu e nem da pessoa que está procurando a outra pessoa que está querendo virar o copo com ela e ir pro bar. A questão é que vocês estão procurando pessoas certas nos lugares errados. É simplesmente isso. Entendeu? Não é porque a Marília sente saudade do ex dela, que dá uma nostalgia e pá, que o cara tá sendo errado. Porque eu já vi muita gente interpretar essa música e usar esse tipo de música, né, como uma forma de dizer, ó, não prestou assistência, abriu concorrência. Né? E já vi muita gente também usar no sentido errado. Ah, viu? Mulher é assim, só gosta de cara que farreia e tal, pá. Não é esse o ponto, cara. Não é esse o ponto. Eu trabalho com a ideia de que cada um é livre para pegar quem quiser. Quem quiser. Só que a gente está falando aqui de namoro, a gente está falando aqui de algo mais sério, a gente está falando aqui de algo mais profundo, a gente está falando aqui de algo mais intenso. E para isso, a Marília Mendonça não está aberta. E para isso ela não tá disposta. Porque assim como o Evangelho, o namoro é uma disposição do coração. Eu preciso estar disposto a fazer parte daquilo. E se eu não estou disposto a fazer parte daquilo, eu só vou querer as coisas boas. Eu tenho certeza que no final do mês, essa pessoa aqui que a Marília Mendonça está retratando queria sair com o namorado. Queria o dinheiro que ele ganha no mês todo. Ela quer as coisas boas do relacionamento. Ela quer o sexo do namoro. Mas o cara em si ela não quer. Entende por que liberdade é tão melhor, é tão mais prazeroso do que libertinagem? Porque a libertinagem ela vai te vender a ideia de liberdade. Ela vai te fantasiar a liberdade, ela vai te dar a ideia de, olha aqui, ó, isso aqui é bom, isso aqui é liberdade, isso aqui é ser livre, sabe? Isso aqui é que é o top, e você vai abraçar aquilo como se fosse uma liberdade. Quando você menos imaginar, você já está preso ao seu querer, você está preso àquilo, né? É engraçado quando as pessoas começam a falar de religião e igreja no sentido pejorativo, né? No sentido ruim. Elas falam, não, sei o que, o pastor fica só dizendo como é que você deve seguir a tua vida, sei o que, a Bíblia fica dizendo o que você deve ou não deve fazer, e pá, e tal, como se isso fosse uma prisão. Só que aí, mano, eu falo por mim, não falo por vocês, só que a Bíblia ela não me prende ao que ela diz, muito pelo contrário, a Bíblia me disse o que eu estava fazendo de errado, entende? Cristo, ele não me diz o que eu devo ou não devo fazer, ele me diz o que eu estava fazendo de errado. Ele faz com que eu coloque um espelho diante de mim e enxergue minha própria podridão, enxergue meu próprio pecado. Coisa que o mundo não faz eu enxergar, porque o mundo só me oferece aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero nem sempre é o bom, nem sempre é o que agrada a Deus. Isso é que é o ruim de a gente achar que a gente está bombando, tá? Que a gente está demais, que a gente está top. É isso que é o ruim de a gente acreditar nos nossos sonhos, né? Quando a gente acredita nos nossos sonhos, a gente, não importa o que aconteça na nossa vida, na nossa frente, a gente vai acreditar sempre naquilo ali, porque é aquilo ali que é importante para a gente. E Cristo, ele quebrou isso na minha vida.
Ele fez com que eu olhasse para mim e percebesse que algumas coisas não faz sentido. Algumas coisas não precisam nutrir. Algumas coisas eu tenho que tirar, algumas coisas eu tenho que descartar. Algumas coisas são totalmente desnecessárias e outras são importantes. Então não é uma questão de ditar regra, né? A tua mãe dizia para você o que você deveria ou não deveria fazer, não que ela queria te prender, ela queria te ensinar o que era bom e o que era ruim. É a mesma coisa do Evangelho, a mesma coisa é Cristo. Ele não está preocupado em te dar uma série de regras para você cumprir, e se você descumprir ele vai te punir. Não. Ele está preocupado em ser didático, em te ensinar que certas coisas são ruins e você não deve fazer nunca. E outras coisas são boas e você deve tentar fazer sempre. Isso é uma relação de pai e filho. Só que o mundo não enxerga Deus como pai, né? É por isso que eles acham que é uma prisão. Marília Mendonça achava que esse namoro era uma prisão por conta disso. Que ela não tinha liberdade mais. Só que ela não queria liberdade. Ela queria ser escrava do próprio querer. A gente falou um pouco disso, né, na semana passada. E alguém lê pra gente o 14? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela artícula com que induzem ao erro. Aqui na minha versão tá, ao invés de menino, tá criança, né? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. É interessante essa metáfora que o apóstolo Paulo faz, porque criança é realmente isso, né? Criança não tem meio... quando as nossas mães falavam, eu odiava quando a mãe falava isso comigo, você não tem querer, né? Ela que criança não tem querer. É nesse sentido. Criança, ela vai para onde você orienta que ela vai, né? Você falar para uma criança que, sei lá, que a merda é doce, é capaz dela comer, entendeu? E se você... Enfim, a criança não tem meio que... não sabe discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é. Para a criança o certo é o errado e o errado é o certo, né? A criança não gosta de comer comida, ela gosta de comer chocolate. Não sabe por quê, né? Coisa de criança, né? Porque para ela comida é ruim e chocolate é bom, né? E aí o apóstolo Paulo ele nos orienta em relação a isso. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Esse tipo de pessoa que era levada muito pelo impulso, são pessoas impulsivas, né? A gente conhece uma pessoa assim, né? Nós três aqui conhecemos uma pessoa impulsiva assim, né? Que sai dos grupos do WhatsApp, enfim. Que sai dos grupos do WhatsApp, que abandona os amigos, enfim. E cara, crianças são convencidas por pessoas que dizem o que elas querem fazer. Tá? Criança gosta de ir pra casa da avó, por quê? Porque a avó deixa a criança fazer o que ela quiser. Tá? E quando a gente não é ensinado, quando a gente não é doutrinado, a gente cresce e vira homem barbado ou barbudo, não sei, nunca sei qual é a palavra certa, barbudo ou barbado. Vira homem, vira uma mulherona, uma cavalona, batendo no teto, sendo criança, sendo uma mentalidade de criança, uma mentalidade infantil, de querer fazer sempre o que quer fazer, independente do que aconteça. Tu sabe qual é a diferença de uma pessoa madura para uma pessoa imatura? São várias, mas só um aspecto para você diferenciar essas duas pessoas. A pessoa imatura, ela faz o que der a telha sem se preocupar com amanhã. A pessoa madura, ela faz as coisas pensando nas consequências. Entende? Então, o importante não é eu fazer. O importante é, se eu fizer, o que vai acontecer? É pesar os pós e contras. Sabe? E muitas vezes, cara, você vai ouvir você vai ser chamado de frouxo, você vai ser chamado de besta, você vai ser chamado de trouxa, você vai ser chamado de baba-ovo da empresa, que é o que eu mais eu ouço lá na minha empresa, por você ser simplesmente uma pessoa que toma atitudes pensadas. Você é uma pessoa madura, uma pessoa que pensa no coletivo. Marília Mendonça, ela não estava preocupada com o namorado dela que trabalhava, o namorado dela que estava atrás de um futuro. Ela estava preocupada com si, com o ego. Você observa que ela não tá com saudade do ex dela, no sentido de, ele era uma pessoa tão prestativa, ele era uma pessoa tão... Não, ela tá preocupada pensando nos rolês que ela saía, ela não sai mais. Tá preocupada com as amigas que ela tinha, que ela saía, que agora não tem mais.
E isso, cara, ele chega a ser prejudicial, porque é claro que existem relacionamentos abusivos, tá? Eu não tô tirando o fato de que existem realmente, e contra isso a gente tem que lutar contra. Liga pra polícia. Mas existem aqueles relacionamentos que vendem a ideia de que são abusivos, mas na verdade não são. Talvez esse cara aqui não proibia a Marília Mendonça de sair, talvez esse cara aqui não proibia ela de ter amigos, ele simplesmente não podia estar com ela o tempo todo. Ele não podia ir pros rolês com ela, porque quando ela queria ir pros rolês, ele estava cansado, ele queria descansar. A única coisa que ele queria era chegar em casa, deitar com ela ao lado e assistir Netflix. Só isso. E comer uma pipoca. E ela não, ela é uma pessoa frenética, uma pessoa que gosta de sair, ela é uma pessoa que gosta de aparentar pro mundo que ela tá namorando, ela quer vestir aquela saia decotada e sair mostrando, olha aqui o meu boy do lado. Entende? É isso que ela quer. E ela não tá errada em querer isso. Só que ela quer fazer isso com a pessoa errada. A pessoa que ela tá do lado tem a cabeça muito mais lá na frente, muito mais evoluída. A Marília Mendonça precisa amadurecer. E se não for com ele, vai ser com um cara que virava o copo. Né? E a gente sabe o que é dois bêbados num bar. Se você não sabe, eu te convido a ir no Mercado Velho. Qualquer dia desse. É algo ruim. É algo triste. É algo podre. Duas pessoas bêbadas. Um casal bêbado num bar é algo deprimente. Sabe? É algo deprimente. Falo isso porque eu já tô cansado de ver pessoas assim. Uma vez, isso foi em 2014, se eu não me engano. A gente estava pregando, a gente estava evangelizando no centro. E a gente encontrou uma mulher. Ela estava morta de bêbada, ela não conseguia nem falar direito. Ela estava muito mal. A gente foi pregar para ela. E as poucas coisas que eu consegui entender do que ela falava, que não dá para entender quase nada do que ela falava, é que ela perguntava todo o tempo pelo marido dela. Cadê meu marido? Cadê meu marido? Falava assim com uma voz que eu não conseguia entender. Eu falei, não sei, a gente não sabia onde estava o marido dela. E ela estava querendo saber onde estava o marido dela. E aí, cara, isso é interessante porque aquela frase, diga com quem andas de direito quem tu és, ela faz sentido aqui. Ela faz sentido aqui. Uma preocupação que eu tenho com pessoas assim, que tem esse tipo de relacionamento, é que fim isso vai levar? Porque o que a gente tem de pessoas hoje dizendo que homem não presta, que mulher não presta, é um número que me preocupa. É um número que me preocupa. Quando eu vejo meus próprios amigos chegando pra mim dizendo, mulher é assim, mulher, tu tem que tratar a mulher assim, isso me dá uma certa ânsia de vômito. Como assim, mano? Como assim? E você tá procurando essas mulheres que você tá falando? Sabe, você tá indo no puteiro? Só pode. Porque eu me relaciono com várias mulheres do dia a dia que dá pra você casar. E essas mulheres que eu me relaciono que dá pra você casar, elas estão à procura de um cara que vira o copo. Simplesmente. E eu conheço uma série de homens, o Marcos é um deles, que dá pra casar. Homem recatado e do lar. Mas o Marcos tá à procura de quê? Das novinhas. É, não, Marcos? Absurdo. O Marcos tá procurando em lugares errados. Ou o Marcos não tá nem procurando. É simplesmente. Então, gente, não é o ponto do problema todo, não é você apontar culpados. O ponto é você se enxergar, é você olhar pra si e falar, cara, abaixa a bola, desce do salto. Desce do salto. Olha o que tu tá fazendo, olha o que tu tá pensando. Olha os lugares que tu tem frequentado. Olha os amigos que tu tá fazendo. Tu quer o quê? Que a tua vida seja um mar de rosas? Depois de tudo isso que tu tá fazendo? Depois de todo esse caminho que tu tá trilhando? Entende? Isso é um efeito. Ontem eu tava conversando com uma amiga que ela falou que ela, depois de 3 anos de namoro, ela foi traída e o namorado dela chegou até a bater nela e tudo mais. E ela ainda pensa nesse cara, né? Tá com 1 ano que ela terminou com ele, então não é fácil que esse é um relacionamento de 3 anos. E eu peguei, fui poeta como sempre sou, né? Falei, algumas coisas tem que acabar, filho. Tipo assim, a autoestima da menina eu botei lá mais embaixo, né? Mais do que já tava, né? Ela falou, então por que começou? Eu falei, só que aí é que tá o ponto. Aí é que tá o ponto. Todo mundo que já namorou, então vocês vão entender o que eu vou falar. Quando a gente começa um namoro, a gente já tá dizendo pra nós mesmos que nós não estamos só. Certo? Certo, né? Certo, né? Comecei um namoro, ou seja, não tô mais só.
Isso é óbvio. Ao menos era pra ser, mas não é. É óbvio isso. Comecei um namoro, agora eu tô compartilhando minha vida com outra pessoa. Eu estou dividindo o que eu sou com o outro. Né? Eu estou intimamente ligado a ele. Só que tem pessoas que não querem isso. É o caso da Marília Mendonça. Ela quer namorar com a pessoa, mas ela não quer compartilhar a sua vida com ele. Entende? Ela tá namorando, mas ela não quer dividir o que ela é com ele. O que ela quer? Ela quer o que ele pode proporcionar para ela. Agora, ela proporcionar alguma coisa para ele, se doar para ele, ele não quer. E é por isso que os namoros são errados, cara. É por isso que os namoros são errados. Porque eu quero somente me satisfazer no outro. Entende? Eu quero me satisfazer no outro. Eu quero entrar no namoro, mas eu não quero dividir algo estranho. Compartilhar o que eu sou com o outro. Não quero isso. Sabe? Eu quero que ele pode me oferecer. Que seja amor, que seja carinho, que seja dinheiro, que seja fotos no Instagram. Tudo isso que ele puder me oferecer, eu vou abraçar. E aí o que vai acontecer? Briga de casal, as famosas DR. Não resolvo, passo por cima. Aí vai vir outra, não resolvo, passo por cima. Vai vir outra, não resolvo, passo por cima. Ou 1 ano de namoro, que top, pá, tá tudo bem. Aí vem 2 anos de namoro, sabe? E vai acumulando esses problemas. E vai acumulando. E aí quando o seu namorado ou sua namorada chega pra falar com você, você fala, não, vamos falar sobre isso, a gente vai acabar brigando. Mano, mas é pra acabar brigando. Vocês têm que conversar sobre isso. Vocês são namorados, vocês escolheram dividir a vida de um com o outro. Vocês escolheram estar juntos. Vocês acham que namoro é o quê? Né? Vocês, sei lá, aprendendo namoro aonde? Qual a escola pra eu ir lá bater no diretor? Professor que te ensinou o que é namoro. Namoro é isso, cara. Namoro é uma série de coisas boas e coisas negativas também. É quando eu me descubro na outra pessoa. Só que a gente não está disposto a isso. A gente não está disposto. É mais fácil pra gente criar uma ideia de namoro que não existe. Criar uma ideia de namoro perfeito, de namoro, olha, que namoro incrível. Gente, isso é só aparência. Isso é só aparência. Aquele casal que você vê no Facebook, no Instagram, eles brigam direto. É só aparência, aquilo ali é só pra ficar bonito na foto. Nem toda foto que você bate sorrindo você tá bem. Mas é foto, você quer posar, você quer aparecer que tá bem. Isso é comum, você é ser humano. Não é errado fazer isso. Só que, cara, se você não aprender a se relacionar, isso eu tô falando exclusivamente de namoro, mas isso serve pra vida. Se você não aprender a se relacionar, você vai ver assim. Sendo essa pessoa que não dá certo com ninguém, com nada. Tem um monte de gente lá no trabalho que fala, não gosto de fulano, não gosto de fulana. Sabe, quando uma pessoa não gosta de fulano, eu começo a olhar assim, problema pessoal da pessoa. Agora, quando várias pessoas não gostam de fulano, o problema tá no fulano. Não é possível. Não é possível. E aí esse fulano chega pra mim, nem Jesus agradou a todos. Mano, Jesus tava pouco se deixando pra agradar as pessoas. Jesus era Jesus. Não é o fato, tu não é Jesus, né? Então, pois é. E aí, o fato não é você agradar a ninguém, é você ser agradável. É diferente você agradar e ser agradável. Uma pessoa agradável é uma pessoa, mesmo você não indo com a cara dela, você tolera e ela no mesmo ambiente. Agora, uma pessoa que não é agradável, não é tolerável, pessoa que quando chega no ambiente pesa. Sabe? Você conhece pessoas assim, né? Eu conheço várias. Você prefere que o Lula seja do seu lado do que aquela pessoa. Vou pegar uma pessoa mais grave. Você prefere que um bicho papão seja do seu lado, menos aquela pessoa. Porque, cara, a gente começa a criar esse tipo de situação. Agora, no dia dos namorados que passou, foi muito engraçado, né? As pessoas que estão solteiras. Eu, até um tempo atrás, eu tinha uma amiga que a gente compartilhava presente. Como o nosso amigo geógrafo Marcos sempre fala, né? Que o sentido da data é essa. É capitalismo. É trocar presente. Entendeu? E eu sempre fazia isso com ela, só que agora ela começou a namorar e agora ela troca presente com outros caras, né? Me trocou. E, gente, isso é comum, porque essas datas vêm justamente para isso. É uma data do demônio na tua vida. Elas vêm para te lembrar que você é um inútil. Né? Você é um inútil. Dia dos namorados e você tá solteiro. E aí você começa a ter aquela dor no coração, pai e tal. Só que deixa eu te uma coisa para te motivar, tá? É 24 horas, querido.
Acabou 24 horas, o dia dos namorados passou. E a tua vida vai seguir. Entende? Se isso serve de consolo, é só 24 horas. De coisa boa. De troca de presente, de amor. Gente, eu não tô falando aqui que eu desprezo essas datas, tá? Não me entendam mal. Eu acho muito bom. Se eu tivesse uma namorada, eu ia trocar presente sim também. Eu ia botar status no Instagram, WhatsApp, Facebook. Eu ia encher a tela do pessoal de coração. Eu ia ser o cara mais besta possível. Eu iria fazer isso. Só que a questão não é essa. A questão é o que tem por trás desse namoro. Fala, que seja rápido. É exatamente isso que a Rafael falou. E vamos lá. E a Marília Mendonça disse que o cara que bebia com ela é que era homem de verdade, né? Muito bom isso. Qual o problema disso, cara? O problema de ela achar que o cara é que era um homem de verdade. É que é o seguinte. Nós vivemos hoje num mundo, numa sociedade, né? O mundo é uma palavra muito pesada. Numa sociedade onde o homem, ele tem que fazer o quê? Terminou o ensino médio, ou ele vai pro exército, ou ele vai fazer faculdade. Eu fui o mais vagabundo de todos, eu não fui nenhum nem outro. E aí depois, tem uma terceira opção, né? Também que é trabalhar, arrumar um trabalho. Eu também não fiz essa opção. E aí, as meninas vão para um lado e vão para o outro, né? Aí eu vou para esse cara aqui que faz no exército, né? O exército é um cara forte, braço forte, meu amigo, né, Marcos? Eu então vou pro cara aqui que faz faculdade, que é um inteligentão, né? Faz o quê? Arquitetura, engenharia? Nossa, um dinheiro para nós, né? Beleza. Depois desse passo vem o quê? A carteira de motorista. O cara tira a carteira. Tem uns caras que tiram a carteira de motorista, tem uns caras que já tiraram a carteira de motorista e já tem carro. Eu não me encaixo em nenhum dos dois, né? E aí temos o Marcos, né? Que foi lá, tirou a carteira de motorista, mas não tem um carro. E temos o Brito, que tirou a carteira de motorista, tem um carro, né? Mas não tem namorada. Que bom, né? Então a gente tá dentro dos padrões, né? Só pra você orientar, pra você perceber. E aí tem o segundo tipo de pessoa, o terceiro tipo de nível, né? Que é o cara que bebe e o cara que não bebe, né? Tem um cara que sai e o cara que não sai, né? Que eu não me encaixo em nenhum dos dois também. E aí, cara, o problema não é a Marília Mendonça achar. Se a música fosse só isso, por exemplo, se a música falasse o cara que bebia comigo é que era homem de verdade, não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum. Porque o fato do cara beber não diz o que ele, não significa o que ele é. O caráter dele não está resumido àquilo, né? Ele poderia ser muito bem... quase o mesmo... Poderia ser um trabalhador, um pai de família, que bebe fim de semana, normal. Quase o mesmo cara. Só que o problema é que a Marília Mendonça faz uma comparação. Entendeu? O problema da música toda é essa comparação, né? É por isso que eu falo, gente, não fique apontando culpados, né? É comum a gente fazer comparação, né? O Marcos, ele já está cansado de ouvir as minhas comparações que eu sempre faço. Então você comparar ex e atual, é comum você fazer isso. É meio que instintivo você fazer isso. E o problema disso tudo é a Marília Mendonça achar que o cara que ela está envolvido, que é o atual namorado dela, não presta. Porque é isso que ela quer dizer no final, né? Que ela está falando que o ex dela que era homem de verdade, ela está dizendo que o atual, né, é um homem fragilizado, né? Então, o problema é ela achar que o cara, o ex dela, que ela tá errada ela querer o ex, né? Enfim, eu tô começando a bugar minha mente. Já tá errada ela querer o ex, né? E tá mais errado ainda em ela começar a pegar os atributos, ou seja, as qualidades do atual e colocar como defeito, né? O cara trabalha, o cara faz faculdade, o cara dorme cedo, o cara é isso. Coisas positivas, cara. Trabalhar é algo positivo, ou não? Ou eu tô doido? Não. Fazer uma faculdade é algo positivo. Dormir cedo é algo positivo. Infelizmente eu não sou esse tipo de cara que dorme cedo, né? O que mais? Fazer academia é algo positivo, ou não? Tá cuidando do corpo. Cuidando do Saúde, corpo. rapaz. Então, algo positivo. E ela pega tudo isso e joga no lixo. É um cara sem graça. Como
como se nada importasse. É um cara sem graça. E ela prefere o cara que virava o copo com ela. Cara, você observa o problema disso é que a gente não tá à procura de ninguém. Olha só, essa é a chave do mistério, tá? A gente não tá à procura de ninguém. A gente tá à procura de prazeres. É isso que a gente quer, prazeres. A gente quer satisfazer o nosso ego. É por isso que a crescente de ficas, né? Ficar com as pessoas cresceu de, sei lá, 1900 de bolinha para 2018. As pessoas preferem ficar um certo tempo, depois acaba e fica com outro. E aí, porque ela tá todo tempo renovando seu ego, né? Sabe? A bateria do seu celular tá acabando ali, você vai lá e recarrega de novo e pronto. Aí depois tira o carregador, aí usa, aí depois tira o carregador. É assim. É assim. Por quê? Porque namoro é compromisso. E compromisso é algo que a gente tá fugindo. A gente tá correndo. Compromisso com as pessoas é algo que a gente tá correndo. Sabe? É engraçado que na adoração livre não existe essa pressão. Isso tem que vir pro culto. Não é todo mundo livre aqui, né? Apesar de eu, né, durante a semana falar 80 vezes o dia do culto e o horário, né? Mas isso não é pressão, né? Isso são avisos importantes, né? A gente não tem essa pressão e mesmo assim vocês vêm para cá, né? Vocês vêm. A diferença de você achar que fazer o que você quer, o que te dá a telha, é liberdade, né? Porque você só quer prazer. Isso está tão explícito porque você não está preocupado com o que a outra pessoa vai pensar. Infelizmente na música da Marília Mendonça, o cara que trabalha, faz academia, estuda, ele não tem voz. Que talvez se ele tivesse voz, ele falaria: eu faço muita coisa por essa mulher. Eu estou lutando muito por essa mulher. Infelizmente ela não tá nem aí, ela tá preocupada com isso. Por que eu tô falando isso, cara? Porque eu me preocupo com os meus amigos, primeiramente. Eu me preocupo também com o coração das pessoas. A gente já falou disso no primeiro encontro dessa série, né? Onde a gente coloca o nosso coração. A gente tem colocado o nosso coração em tantos buracos negativos, tantas coisas ruins, que a gente já começa a perceber que ninguém tá mais nem aí, ninguém tá nem aí preocupado com o que tá acontecendo. O importante, gente, é que eu me satisfaça. O importante é que eu esteja bem comigo mesmo, né? Não importa mais se o namoro vai durar, se vai ser para sempre, né? Como antigamente as pessoas falavam. Não, o importante é que as pessoas saibam que eu tô namorando e que tá tudo bem. E não importa que eu não sei a senha do celular dele, eu nem quero saber também. Enfim, dane-se, né? Vamos lá pro versículo 17 e 18. Marcos, lê para nós, Marcos. Portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há nele, pela dureza do seu coração. Essa palavra difícilzão aí, aqui tá aqui, ó. Tá assim, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Endurecimento dos seus corações. A libertinagem, gente, ela apaga a beleza da liberdade. Esse é o objetivo da libertinagem. Primeiramente, a libertinagem ela quer te vender a ideia de liberdade. E segundo, ela quer apagar a beleza da liberdade. Ela quer apagar. Por exemplo, semana passada eu passei a semana toda fazendo hora extra lá no trabalho, né? E como o Brito sabe, eles não estão pagando hora extra em forma de dinheiro. Eles pagam no sentido de horas. Eles te dão horas e se tu quiser utilizar aquelas horas para folgar, você folga. E esse tem sido meu objetivo contra da Copa, né? Eu tô preocupado que algum jogo de Brasil seja tarde e o cara assistir em casa. E foi por isso que eu tô fazendo hora extra. E muita gente chegou pra mim: como tu é besta? Fazendo hora extra, eles nem pagam, eu não faço não.
Eu não faço não, eu não ajudo a empresa não sei o que, pá, tal. E eu, beleza, você tá certo, cara. Você tá certo, é isso mesmo, não ajude não. Só que eu sou livre o suficiente para me decidir fazer uma hora extra. Assim como você é livre o suficiente para não querer fazer uma hora extra, né? Isso fica mais evidente como ontem o supervisor chegou para mim e aí, cara, bora fazer uns 20 minutos de hora extra. Eu falei, não, cara, hoje não dá. Além de hoje ser sábado, eu quero chegar cedo em casa, que eu quero dormir e amanhã acordo cedo para assistir a Copa. Falei na cara de pau. Ele falou, tá. Porque assim, cara, não é porque você gosta de uma coisa que você... Por exemplo, eu amo futebol. Mas tu me perguntar quem tá jogando lá na Rússia nesse exato momento, eu não vou saber. Não é porque eu gosto de futebol que eu tenho que saber de tudo que tá acontecendo no mundo do futebol. Não é porque você gosta de uma coisa que você tem que estar preso àquilo. É isso que é libertinagem. Eu amo chocolate. Eu sou apaixonado por chocolate. Se eu pudesse, eu comeria chocolate 24 horas por dia. Isso não é liberdade, cara. Isso não é liberdade. Você não é livre para dizer que você não quer naquele momento. E isso chega a ser... eu e o Marcos, foi na semana retrasada, isso até discutiu aqui no Marcos, que eu tava falando de quem nasce em algum país. Eu falei, pô, Marcos, você é geógrafo, não sabe disso? E a gente começou a brincar, a tretar em forma de brincadeira, né? Porque, pô, Marcos, você não sabe disso, você é um geógrafo. Aí o Marcos falou, tu estuda teologia, tu não sabe a Bíblia completa. E eu falei, realmente, cara, eu não sei. Mas é isso que a libertinagem nos vende, né? Você é livre para fazer isso aqui, o que não faz, né? Por exemplo, tu não é solteiro, por que tu não pega fulana, né? Tu não tá solteiro, o que te impede? Olha como é prazeroso ouvir isso, né? Olha como o diabo te oferece as coisas. Então, o que te impede de ficar com fulano, né? E aí você olha pra cara desse infeliz e fala, mano, nada me impede. E é por isso que eu tô dizendo que não quero, porque nada me impede. Eu sou livre para dizer que eu não quero. Entende? Essa liberdade que Jesus quer que você queira, que você tenha, dizer não, até para as coisas que são boas, até para as coisas que são positivas, até para as coisas que são agradáveis, que são prazerosas, coisas que nem são pecado em fazer, mas você não quer fazer porque simplesmente não quer. Tipo, a gente não é robô, a gente tem sentimentos, a gente tem cansaço, a gente tem corpo. Então tem certas coisas que a gente não quer fazer simplesmente porque a gente não quer. E a gente não tem que estar dando explicação pra ninguém do porquê que a gente não quer. Entendeu? Só que isso, cara, é careta. Isso é algo ruim pra sociedade, pro mundo lá fora. Isso é algo ruim. Isso é algo... por que tu tá fazendo isso? Tu é diferentão. Quando eu falo pra todo mundo que eu não quero tirar a carteira de motorista e eu não quero dirigir, as pessoas olham, por quê? Aí começam a falar uma série de coisas que eu já tô cansado de ouvir. Como facilita o transporte? Nossa, eu não sabia que o transporte facilitava. Ainda bem que tu falou, porque amanhã mesmo eu tô indo na autoescola tirar a carteira. Eu não sabia que um carro me leva muito mais rápido do que um ônibus pra minha casa. Nossa, eu não sabia disso. Eu sei, cara, que moto e carro é algo positivo. Eu sei que carro e moto é algo importante. Eu sei que tirar uma carteira de motorista é algo bom. E eu não estou dizendo que não é, mas simplesmente eu não quero. Mas o mundo quer que você queira. E você, cara, como você é idiota, você vai abraçar tudo isso. Você vai abraçar o primeiro namorado que vier na tua frente, porque você tá solteiro e nada te impede de ficar com fulano. O fulano é bonito, o fulano é gostoso, é gostosa, você vai querer pegar. Entende? E quando você menos imaginar, você vai estar afogado nisso. Uma expressão que eu uso sempre, afogado no ego. Você vai estar afogado no seu próprio ego. Cantando essas músicas da Marília Mendonça. Que é o pior. Confúcio tem uma palavra legal, uma frase legal que ele fala: se queres prever o futuro, estuda o passado. Simples. Se você quer prever o futuro, não precisa ter bola de cristal, não. É muito simples. É só estudar o passado. Só estudar o passado. Ver as coisas ruins que ficaram para trás. Aprender com o que ficou para trás. Você conhece aquele tipo de pessoa? Talvez você seja esse tipo de pessoa. Então a mensagem é para você. E eu quero que você vá se lascar. Se você é esse tipo de pessoa que acabou de sair de um relacionamento, não passou nem um mês, já está em outro.
Tá bom, eu vou refazer. Você acabou de sair de um relacionamento, não passou nem um mês e já tá com contatinhos. Isso aí você tá. Não é possível. Sempre. Não é possível. Pois é, então eu quero que você vá se lascar. Tô indo. Esse tipo de pessoa, gente, eu vou falar o que ela quer. E eu vou falar porque eu já fui esse tipo de pessoa. Ela quer aparentar que tá bem. Eu converso com o Marcos muito sobre isso. E até quando o Marcos estava me corneado também. Desculpa expor tua vida assim, Marcos. Então, abertamente. É porque a gente é uma igreja, né? Então a gente compartilha conflitos, né? Eu até falei pro Marcos, vai doer, cara. E sente essa dor, mano. Ouve Pablo. Pega um vinho e senta e bebe. Entende? Sente a dor. Porque, cara, se você sentir esse bagulho, vai passar e você vai se sentir um outro homem pronto para a vida de novo. Agora, se você não sentir isso aqui, você vai querer transmitir isso aqui, colocar em outra pessoa. E vai acumular, e vai virar uma bola de neve. E você vai ser esse cara infeliz pro resto da vida. Vai querer sempre tapar o sol com peneira. É algo tão grave, e eu acredito que seja isso que a Marília Mendonça fez. Ela largou o cara que tomava lá e foi encontrar esse novinho com a expectativa, vou abrir um parênteses, com a esperança de que esse cara, pelo fato de não beber, fato de trabalhar, estudar, fazer essa academia, fosse melhor para ela. Entende? Talvez esse cara até fosse melhor para ela, mas não naquele momento. Ela tinha que esperar um pouco mais para esquecer o ex. Saudade do meu ex é pecado, tá? Sentir saudade do ex é pecado. E se você não se arrepender disso, você vai pro inferno. Desculpa falar isso. Nesse tom de voz. Era pra ser algo tão bom. É, porque quando alguém fala pra mim, Jonathan, se tu parar de fazer isso, tu não vai pro inferno. Eu me sinto bem. Falei, cara, obrigado por você ter me falado isso. Que eu não sabia. Agora que você me falou, eu tô livre, sabe? Aquela pessoa diz, não vai pra chuva quando estiver gripado, porque você pode pegar uma pneumonia. Ainda bem que alguém falou, porque senão eu ia. Entende? Então é bom quando alguém fala que alguma coisa é ruim, que aquilo ali me livra de algo mais ruim ainda, que é o inferno. Por que eu tô falando isso? Porque você está envolvido com um atual e você está sentindo saudade do passado e esse passado te fez mal. E se o passado te fez mal e você não quer mais o passado na sua vida, você tem que largar. Por que quando a gente se converte, né, Jesus joga fora o nosso passado no mar do esquecimento? Que é pra gente não lembrar. Simplesmente. É pra não lembrar do eles. É pra não lembrar do passado. Eu tenho uma certa intolerância com aquele tipo de pessoa que terminou o namoro e continua amigo. Sabe? Pra mim, de duas uma. Ou ainda quer pegar, né? Ou ainda estão ficando, né? Ou não acabaram coisa nenhuma. Só deram tempo. Não tem uma terceira opção. Ou ainda estão na esperança de se pegar, porque a menos que eles fossem amigos antes, não tem como continuar a amizade depois do namoro. Tem uma ciência que diz que é um princípio de psicopatia. A pessoa é psicopata quando ela quer ser amiga da ex dela, porque se ela terminou é porque fez ela sofrer. Sim. Então se ela continua é porque ela teoricamente quer continuar sofrendo. Boa, ter uma pessoa inteligente no grupo, né? Dar exemplos bons como esse. E é isso, exatamente. E alguém leu 19 ou 20 aí, de preferência a Cristina? Os Não é quais que eu queira tendo se tornado insensíveis, Rafael a Cristina. sem entrega. Peraí, Rafa. Qual é o versículo? 19 e 20. Não. Os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se ao lascívio para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então, o pecado nos atrai mais que a santidade por ser algo mentiroso. É isso que a Cristina acabou de falar. Por que o pecado ele sempre nos atrai mais que a santidade, cara? É uma pergunta que eu sempre tinha, até eu encontrar a resposta. Eu vou dizer por quê. Porque para você se tornar santo, e se tornar santo não é aquele santo tipo de não tem pecado, mas é um santo no sentido de não se conforma com o pecado. Separado do pecado. Não? É esse sentido de santidade. Para você se tornar santo, você precisa romper com algo e se compromissar com outro. E com o pecado não tem esse negócio. Primeiramente, eu não preciso me comprometer com o pecado. Eu não preciso largar nada para pegar o pecado. Eu simplesmente estou ali e pô, o pecado no braço. O pecado é muito fácil. É muito fácil pecar. E por ser fácil, se torna atrativo.
Quanto mais faço as coisas, né, mais eu posso ter, né? E, enfim, sabe aquele cara que fica com 1, 2, 3, 4 meninas? E é a menina que fica com 1, 2, 3, 4 caras? É porque esses 4 são fáceis. Então, quando é fácil, a gente quer mais. E o pecado ele nos atrai mais que a santidade por ser algo mentiroso. A mentira, gente, ela é mais confortante. Ela é muito mais confortante. Quando as pessoas dizem que a verdade dói, é por causa disso. Porque a gente não quer ouvir a verdade. A gente não quer tapar a verdade. Ontem eu estava fazendo uma reflexão sobre a música Era uma Casa Muito Engraçada, eu não tinha teto. Eu e o meu amigo, né, a gente tava conversando e eu falei, mano, por que esse cara fez essa música? Não entendo. Se a casa não existe, é a teoria, né, de que a casa não existe. No final da música ele fala, sei o que, esmero na rua do Bobo, número 0. Ou seja, além do final ele fala que tu foi um idiota em ouvir a música, né? Quem é que é? Marcos. Tá. E aí, por que o cara fez essa música? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, blá 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 blá. É a música todinha ele falando de algo que não existe. De algo pra tu imaginar. E aí é que tá. Ele cantou essa música para que eu pudesse imaginar uma casa, né? Simplesmente. Se fizesse uma música, ó, casa, tá, objeto, pá, tatatana, seria muito mais didático para mim. Eu imagino uma casa tão bonita. E isso é o que acontece com a gente. O pecado, ele nos vende essa mentira. Imagina aí, um namoro. Eita, caramba, um namoro. Todo dia tô abraçado, esse friozinho que tá rolando, tô abraçado com a tua gatinha do lado. Nossa, esse top demais, a Netflixzinha, tal, pipoca, aquela selfiezinha, ai, aqueles beijos. Imagina aí, cara, seria top demais. Meu Deus, Copa chegando, vocês comemorando juntos, se abraçando, eita, meu Deus. Ah, tá vindo o show aí do Zé Neto e Cristiano, Cauane e Matheus. Nossa, que top. E ele vai te vendendo essa ideia e você vai, caramba, era uma casa muito engraçada. Tinha teto, não tinha nada. Namoro é isso? É, namoro é isso. Aí você começa o namoro. Não, namoro não é isso não. Não é nada. Olha a dificuldade que essa menina tem pra chegar aqui em casa. Não. Na hora que a gente tá abraçado, ela não quer ficar abraçada, ela quer virar pro outro lado. Tá errado. O filme que eu quero assistir, ela não quer assistir. Eu quero assistir, sei lá, Dark, aquela Casa de Papel. Eu assisti isso 300 vezes. Não quero, não. Eu quero assistir, sei lá, 50 Homens e 9 Segredos. Ela quer assistir Titanic. Namoro não é o que me falaram, não. Namoro é... E aí, cara, você vai se apegar ao quê? A mentira. Você vai se apegar ao que te contaram. Ao que é bom. Você vai se apegar aos beijos, ao sexo. Sabe aquele namoro que ele é todo resumido ao sexo? Todo. O casal não tem história pra contar. E se eles fossem contar, seria proibido para menores de 18 anos. Só poderiam contar a parte do sexo. Eles não têm história pra contar. Eles não têm momentos compartilhados. Eles não têm coisas boas pra dizer. Ela não tem... Porque primeiro, o cara não se preocupou em se tornar amigo dela. Ele se preocupou em se tornar o homem dela, o macho dela. A menina também não se preocupou em se tornar amiga do cara, se preocupou em se tornar a mulher do cara. E o namoro, esse namoro mentiroso é esse processo. Esse processo de construção até chegar à mulher do cara. Ao homem do cara. Isso sou estranho pra mim. Quando eu vejo alguém falando minha mulher, então meu marido. Né? Pra mim isso é estranho. Eu imagino esse tipo de construção. Você lutou pra chegar aqui. A mulher do cara. E cara, namoro ele não é isso. Eu vou te falar o que é namoro. E você nunca mais vai querer namorar na sua vida. Eu espero que não. Eu espero que você namore esse caso um dia. Mas você não vai querer namorar como você queria antes. Eu vou te dizer o que é namoro. Namoro é algo que você estava bem. Você estava muito bem. E você encontrou algo muito ruim na sua frente. Só que esse algo ruim na sua frente tinha uma placa dizendo: se você entrar vai ganhar R$1 milhão. Namoro é isso. É uma placa bem grandona dizendo: um convite ao prazer. Quando você entra, é algo muito ruim. Ah, Jonathan, mas isso é uma visão muito pessimista do namoro. Não, cara, isso é algo bom pra você aprender.
Porque quando você entrar no namoro, você vai arrumar a bagunça que é o namoro. Você vai se preocupar em tirar as telhas de aranha antes de começar a namorar. Você vai se preocupar em colocar as coisas no lugar antes de namorar. Porque primeiramente, se você entrou num namoro com a ideia de que me conheceu assim, vai ter que me aceitar assim, você sai desse namoro agora. Porque se você entrou no namoro, não é pra pessoa te aceitar assim, é pra você construir algo com ela e ver que existem coisas em você que é podre. Existem defeitos em você que precisam ser tratados, cara. Por exemplo, eu tinha uma namorada que ela não gostava da minha bermuda. Caguei pra ela. Minha bermuda não é algo que vai atingir o nosso namoro. Ou vai? Nossa, essa bermuda acabou com o nosso namoro. Acabou o namoro por quê? Porque o cara é minha bermuda preta. Não tem sentido. Agora, se ela chegasse pra mim e falar, Jonathan, tu é muito estressado. É bom rever isso. Tem pessoas que não estão dispostas a ouvir isso. Ah não, me conheceu assim, vai ter que me aceitar assim, estressado como eu sou. Porque a pessoa não te conheceu assim, cara. Quando tu foi dar em cima dela, tu foi um amor de pessoa. Tu foi um Machado de Assis. Ela não te conheceu estressado. Ela te conheceu romântico. Ah, eu conheci ela, meu Deus, ela é um amor. Não, cara, tu conheceu ela, a TPM dela ia chegar uma semana depois. Ela é isso aqui, explosiva. Ciumenta, arrogante. Trata isso. Ela chega pra ti e fala, não, me conheceu assim. Não te conheci assim. Eu te conheci, você era um amor de pessoa. Você cantava pra mim no WhatsApp. E agora? Entende? Cara, namoro, ele é uma desconstrução de mim pra uma construção de nós. Olha que frase bonita. Lacrei. Lacrei. Tá inspirado, cara. Era isso que eu queria dizer. A mensagem toda. Tá aí, ó. Pode falar de novo. Namoro é uma desconstrução de mim para uma construção de nós. Já. Salve. É isso, gente. Se você não souber, se você não colocar isso na sua cabeça, você nunca vai ter um namoro bacana. Nós já estamos com 1 hora, tem que terminar isso. Marcos, 22 e 24. Não, perdão, Brito, 22 e 24. Que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vós renoveis no espírito da vossa mente, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado uma verdadeira justiça e santidade. Ou seja, nós não podemos mais sentir saudade do ex. Nós não podemos sentir mais saudades do nosso passado. Jonathan, e se o meu ex ele tiver deixado boas recordações? Ótimo. Sinta falta das boas recordações, mas não da pessoa em si. Tá? A gente está se relacionando com pessoas, cara. Ninguém está se relacionando com momentos, não. Momentos é algo que virá através daquela pessoa. Mas você está se relacionando com a pessoa. E um conselho para vocês. Olhem mais para si. Não no sentido de olhar para mim, para olhar minhas qualidades e olhar o quão bom eu sou. Mas olhe ao contrário. Olhe para os defeitos que você tem. Olhe para as coisas que precisam ser ajustadas. Essa fase de solteiro, mano, ainda bem que eu só tô pregando pra gente solteira. Ah não, não namoro não. Enfim, ela é boa por causa disso. É um momento onde eu me distancio do que é um namoro. E quando eu tô longe eu enxergo melhor. Eu me distancio e eu começo a arrumar as coisas. Pega um papel, cara, coloca o que me fez acabar com o último relacionamento. Foi isso. Mas não olha o defeito do outro, o seu. O que você fez que poderia ser evitado ou o que você não fez. E vai pesando, não, eu preciso ajustar isso. A próxima pessoa que eu me relacionar, eu não posso ser assim, nem assim, nem assim, nem assim, sabe? Vou contar um testemunho rápido pra gente acabar. Eu era um cara muito ciumento. Muito. Excessivamente. E isso acabou com muitos relacionamentos meus. E até que eu conheci uma pessoa que era mais ciumenta do que eu. Ou seja, isso faria com que ela fosse ciumenta e eu não, né? E eu percebi o quanto isso é ruim. O quanto isso acaba. E por incrível que pareça, o nosso relacionamento foi o que mais durou, foi 7 meses. Quase uma eternidade. 7 meses pra mim foi 70 anos. E ela era muito ciumenta. Tinha muito ciúmes.
ciúme de tudo, da minha tia até. E depois que acabou e tal, eu comecei a me cobrar em relação a isso, né? Isso não é bom, isso não é legal, você ser ciumento nesse sentido. Eu acho que o ciúme, ele pode até ser inexistente, o que você precisa ter é cuidado. Tá? Você troca ciúme por cuidado, vai dar quase o mesmo, mas você não está sendo ciúme porque você quer se apossar daquilo. Você está tendo cuidado porque a pessoa que está ali é uma pessoa que você tem amor, é uma pessoa que você quer estar com aquela pessoa por mais tempo. Então é um cuidado. Hoje eu tenho esse cuidado, eu não tenho mais esse ciúme. Mas foi algo que eu só vim aprender solteiro. Depois que eu acabei o namoro, depois que eu estava distante da relação. Porque dentro eu não conseguia ajustar. Então, cara, isso não é exemplo pra você, tá? Não espere o namoro acabar pra você se ajustar. Não, se ajuste agora que você tá solteiro e quando você entrar no namoro, ajuste no namoro. Perca tempo discutindo a relação com a pessoa. Não seja esse tipo de cara que não vamos falar sobre isso. Não, fale sobre isso, quebre a cabeça. Se precisa, passem 2 dias sem se falar. Mas isso vai ser bom, isso vai fazer com que vocês aprendam, cara. Aprendam. Porque quando um pai quer ensinar um filho pequeno e o filho ainda não sabe o que é discernir, o que é certo e errado, ele pega algum objeto e bate no filho. E o filho aprende, de certa forma, né? O filho sabe, eu não posso fazer aquilo, porque se eu fizer, eu vou pegar uma porrada. Né? É a mesma coisa no namoro. Se você fizer isso, você vai pegar porrada no seu coração. Né? Ajuste as coisas. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer sim. Aprenda a tolerar. Aprenda a saber os seus limites, a reconhecer os seus limites. Aprenda que não é porque você conheceu a pessoa assim, que ela vai ser assim pro resto da vida. Aprenda a ouvir. Aprenda a se calar em momentos que é pra se calar. Foi o que eu aprendi com o meu último relacionamento. Eu mais ouvia do que falava. Aprenda. Aprenda e de preferência, cara, aprenda degrau por degrau. Não queria aprender tudo de uma vez. Você é o quê? Você é possessivo? Começa a aprender a se controlar. Você é o quê? Inseguro? Eu sou inseguro pra caramba até hoje. Reduzi isso, mas ainda sou inseguro. Eu acho que qualquer cara no mundo é melhor do que eu. Qualquer cara. O mendigo da esquina, pra mim, é melhor do que eu. Se ele vier com chaveco, ele pega minha mina. É inseguro a esse nível. Né? Vai se tratando, cara. Vai tratando isso no seu coração. Tenho certeza que uma hora você vai atingir a perfeição. Amém?